Fala, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma palavra, uma mensagem que Jesus tem no profundo do seu coração. Eu sempre digo, não é por acaso, nem por coincidência que você clicou nesse vídeo, que você está agora, parou o seu tempo, talvez está com o seu celular nas mãos segurando aí, no horário do almoço, talvez sentado no sofá, deitado na cama. Pode ter certeza que essa mensagem chegou para você, é porque tem um endereço certo, o endereço do seu coração. Jesus tem uma resposta para você. Você pode ter certeza, até o final dessa mensagem, o Espírito Santo está no profundo do seu coração. Vamos para a mensagem? Livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E aí, verso 2, reparte com 7, até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Sabe, na nossa vida, ela é muitas vezes comparada com uma semeadura, ou uma colheita e uma semeadura. Todos nós na vida plantamos. Provavelmente você que está aí desse outro lado da câmera, ouvindo eu aqui ministrar essa mensagem para você, algum dia na vida você já plantou alguma coisa. Ou talvez hoje você planta algo. O fato de você sair da sua casa, ir até o seu local de trabalho, você está plantando ali o seu suor, você está plantando ali o seu tempo de trabalho, você está plantando ali a sua dedicação, a sua inteligência, a obra das tuas mãos, você está plantando ali. Para que no final do mês você venha ser remunerado, para que você venha colher aquilo que você plantou. Quando você inicia uma amizade com alguém, ali você planta confiança, planta talvez o cuidado, planta muitas das vezes ali atender aquela pessoa quando ela precisar. Ali você abre o seu coração, ali você abre a tua alma, ali você compartilha sentimentos e ali você planta também sentimentos. E no final de tudo você quer colher a lealdade, colher a amizade. Na vida há um momento de a gente plantar e também há um momento da gente poder colher aquilo que a gente plantou. Mas o mais diferente na vida, a coisa mais complexa de se entender, de se compreender, é o tempo. O tempo que a gente faz a plantação e o tempo que a gente colhe aquilo que a gente plantou. E muitas pessoas às vezes se perdem nesse tempo. Muitas vezes as pessoas se perdem nesse meio do tempo, que é o tempo da plantação até a colheita. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa mensagem. Talvez eu não conheça a tua vida, eu não conheça a tua história, mas Deus conhece. E talvez você tenha plantado muitas coisas na sua vida. Talvez você tenha plantado suor na tua empresa. Talvez você tenha investido tempo em oração ali na sua filha, com seu filho, com sua esposa, com a tua esposa, na tua igreja, ali no seu ministério, talvez na sua empresa. Você tem plantado muitas coisas. Só que quando a gente planta, a gente tem que lidar com um sentimento que chama ansiedade. É um sentimento que a gente não consegue controlá-lo. É um sentimento que a gente não consegue lidar muitas das vezes. Porque aquilo que a gente planta hoje, a gente já quer colher amanhã. Não é assim? Aquilo que a gente faz hoje, a gente já quer abraçar amanhã. E aí, nesse meio do caminho, é no meio dessa lacuna que mora muitas coisas. É no meio dessa lacuna que a gente abandona alguns projetos, que a gente não está tendo paciência de eclodir ou de sair do papel. É no meio dessa lacuna entre a plantação e a colheita que a gente não dá tempo ou paciência para que aquela amizade que você acabou de iniciar, ela venha florescer. Para aquela empresa que você acabou de iniciar, ela venha crescer. Sabe, nós seres humanos estamos vivendo no momento
da terra, do momento dessa sociedade tão hostil, o momento que a gente já não tem mais paciência com nada, o momento que a gente quer tudo para amanhã, e a gente não consegue compreender a natureza, a gente não consegue compreender a ordem natural das coisas. Talvez algumas coisas tenham tirado o seu sono, algumas coisas têm roubado a sua paciência, algumas coisas você deixou se perder no meio do caminho, porque entre a plantação e a colheita levou tempo, e algumas coisas se perdeu no meio do caminho. E quando algumas coisas se perdem no meio do caminho, a gente só vai dar conta quando aquilo de fato for necessário para a gente poder acessar e não conseguir mais acessar aquilo. Quando você, no meio do caminho, deixa de alimentar, de ter esperança numa amizade, numa empresa, quando você quiser acessar os resultados, os lucros, a lealdade daquela amizade, você não vai conseguir mais acessar, porque você não deu tempo para aquela amizade, aquela empresa poder crescer, poder florescer. Eu olho para a sociedade, eu olho para o mundo, e eu vejo tantas pessoas impacientes, tantas pessoas querendo que as coisas se concretizem logo no amanhã, mas ela se esquece que ela precisou passar 9 meses dentro do ventre da sua mãe para poder nascer. Ela se esquece que muitas vezes a gente precisa aguardar as 24 horas de um dia para que outro dia seja iniciado. A gente se esquece que a gente sai do jardim, né? A gente vai pro fundamental, depois a gente vai pro médio, depois a gente vai para a faculdade. Há uma escala de crescimento. E talvez você se pega no momento da sua vida agora, querendo já estar na faculdade, mas ainda você está no ensino médio da vida. A vida ela tem os seus níveis, a vida tem os seus degraus. Mas o importante não é o que nível que você está, que nível degrau você está, o importante é que você está em movimento. O importante é que você está caminhando, o importante é que você está plantando. Aqui quem escreve essa passagem bíblica que a gente acabou de fazer referência é Salomão. E ele dá um conselho para nós, fala assim, olha, pega o seu pão, pega aquilo que você tem, lança sobre as águas, ou seja, faz uma plantação, e você pode ter certeza que aquela plantação vai eclodir, você pode ter certeza que aquela plantação ela vai voltar, e quando ela voltar você vai ter para transbordar na vida de outras pessoas, porque o propósito, o sentido de quando a gente faz uma plantação, o propósito e o sentido de quando a gente semeia em alguma coisa, é que aquela coisa volta 100%, ou volta 10, 30 vezes mais, e quando aquilo chegar até a nossa vida, a gente terá como semear na vida de outras pessoas, a gente terá como abençoar outras pessoas. Isso fala assim, olha, abençoa 7, e se tiver necessidade, se for capaz, abençoa 8. Então um propósito de uma semeadura, um propósito de um plano de Deus, um propósito que Deus tem para realizar sobre a sua história, é sobre você poder abençoar outras pessoas. Toda semente que Deus dá nas tuas mãos, ela tem um propósito. Só que você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência em aguardar esse tempo da semeadura, esse tempo do crescimento. Crescer dói. Crescer incomoda. Crescer causa dor. Mas crescer faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano, como sociedade. Quero dizer uma palavra para você hoje. Permita que os projetos de Deus cresçam dentro de você. Não perca a paciência e largue pelo caminho do projeto de Deus. Tenha paciência e saiba que se ainda não eclodiu,
Se ainda não cresceu, é porque ainda não é o tempo. É o tempo que Deus está plantando em você, sabe o que? Bases, fundamento, alicerce. Porque antes de uma semente crescer para cima, ela eclode para baixo, para criar raiz, para criar fortificações, base, fundamento, alicerce. Deus está fortificando os seus passos, Deus está fortificando os seus caminhos, Deus está fortificando os projetos para que um dia você possa crescer e se tornar a estatura que Ele chamou você para se tornar, mas com um propósito, com um objetivo, com um só plano, é que você possa transbordar na vida de outras pessoas. Salomão fala: pega o seu pão, coloca sobre as águas, porque eu tenho certeza absoluta que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, não retrai Ele para você, mas seja abençoador, seja generoso. O que Deus está falando para você: tem uma alma generosa, planta sim, faz no seu trabalho, na sua igreja, na sua empresa, trabalha sim, mas nunca perca o objetivo, que toda a plantação, ela haverá uma colheita, e toda a colheita fala de transbordo. Salomão fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, até com 1. Sabe por que muitas pessoas não têm muito resultado na vida? Sabe por que muitas pessoas não têm, às vezes, aquilo que elas desejam na alma, aquilo que elas desejam na vida? É porque também ela não tem a vontade de abençoar alguém. Que você semeia dentro do seu coração a vontade de ser abençoador. Que esse princípio não possa sair da sua alma, não possa sair do seu coração, que você tenha dentro de você isso. Quando Deus começar a abrir as comportas dos céus, quando Deus começar a jorrar dentro de você as bênçãos tal, que você não possa ser retraído de ajudar o seu próximo, o seu irmão, o seu vizinho, aquele que te pedir, a viúva, o órfão, o necessitado. Deus está à procura de pessoas que Ele possa confiar as riquezas da terra. Deus está à procura de pessoas que tenham um coração generoso. Salomão fala: olha, semeia. A tua parte é semear, a parte de Deus é fazer florescer. Mas depois que florescer, tenha um propósito, motivo. Tenha convicção que o teu propósito é abençoar vidas. Essa série Frutos fala também sobre abençoar. E talvez você fale: Felipe, eu não tenho para dar para ninguém. Começa com pouco. Você pode abençoar alguém no semáforo. Você pode abençoar alguém, o seu vizinho, talvez com uma cesta básica, talvez ali com gás. Você pode abençoar alguém com alguma coisa, com uma palavra, com incentivo, com um abraço. Com 10, 15, 20, 30 reais, aquilo que você começa a criar dentro de você a generosidade, começa a criar dentro de você a benignidade, começa a criar dentro de você o transbordo. Você não precisa transbordar com muito, você precisa transbordar com pouco, porque quando você estiver no muito, você não vai ter dificuldade de transbordar a vida das pessoas. O que Salomão fala assim: não deixa de semear, continua fazendo a sua parte, continua fazendo aquilo que Deus já permitiu que você faça, continua dando seus passos, continua progredindo, continua subindo níveis, continua galgando seus passos, continua movendo aquela empresa que você trabalha, continua de fato realmente arregaçando a manga, ir para cima dos problemas, resolver os problemas. Continua sendo essa pessoa guerreira, batalhadora, mas entenda que as coisas são sobre abençoar as pessoas. Não é só sobre prosperar, mas é sobre abençoar. Não é só sobre ter, mas é sobre dar. Não é só sobre ser rico, mas é ser abundante. Que a generosidade não sai de você, que transborde.